Gálatas 5, a partir do versículo 13. Está escrito assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de contar com a sua atenção esta noite, para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Esse texto aqui começa com uma notícia muito boa. Que notícia é essa? Nós não somos mais escravos, somos livres. Paulo começa a dizer que nós fomos chamados à liberdade, porque somos filhos de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: outrora, a realidade que nós vivíamos era uma realidade de escravidão. Antes de você ter sido alcançado pela graça poderosa e libertadora de Cristo Jesus, a realidade que você vivia, que eu vivia, era uma realidade de escravidão por parte do pecado. E dentro do contexto da realidade da escravidão por parte do pecado, não havia opção, não havia escolha. A escravidão era domínio. Você não conseguia fazer outra coisa a não ser viver uma vida contra Deus. Só que Cristo te alcançou através da sua maravilhosa graça. E pela graça de Cristo, pela obra do Calvário, nós fomos feitos filhos de Deus. E a partir do momento que fomos feitos filhos de Deus, nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos livres. Somos livres em Cristo. Fomos tragos, fomos chamados à liberdade. Só que, diante disso, ele faz uma observação muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, fomos chamados à liberdade, não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus, porém, cuidado, para eu e você não usarmos essa liberdade que agora temos para escolhermos viver uma vida para a carne. O que Paulo está dizendo dentro de um português muito aberto é o seguinte: outrora você não tinha escolha entre pecar ou não pecar, porque você era escravo do pecado. Mas hoje você não é mais escravo do pecado, hoje você é filho de Deus. Hoje você é filha de Deus. Você foi chamado e foi chamada à liberdade em Cristo. Então, quando nós pecamos agora dentro da condição que vivemos como filho de Deus, é porque nós escolhemos pecar. É porque nós decidimos pecar. É pelo mau uso da liberdade que agora temos. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, o que Paulo e a palavra de Deus estão dizendo é o seguinte: quando você peca hoje, é porque você consente em pecar. É porque você quer pecar, é porque você decide pecar. Tem como você viver uma vida fugindo do pecado, porque escravo você não é mais. Agora você é filho e filha de Deus.
Quando Paulo fala isso, ele nos dá 2 termômetros. Quantos termômetros? 2. Para nós vermos por esses termômetros como é que está essa nossa administração, a nossa gestão da liberdade que agora nós temos em Cristo. O primeiro termômetro ele chama aqui de obras da carne, e o segundo termômetro ele chama aqui de fruto do Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte, povo de Americana, olhe para esse texto hoje, enxergando esse texto para você. E olhe para as obras da carne e olhe para os frutos do Espírito e submeta a sua vida, os seus comportamentos, as suas atitudes, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido, e analise se aquilo que você tem feito e vivido está mais parecido com as obras da carne ou se está mais parecido com o fruto do Espírito. O que são as obras da carne então? Aí Paulo responde aí a partir do versículo 19, ele cria um primeiro bloco, e ele fala sobre pecados na área moral com ordem sexual, ele fala sobre prostituição, impureza e lascívia, são as primeiras obras da carne. Depois ele vai falar sobre pecados, deturpações da carne em relação à religião. Olha isso daqui, o que foi feito para ser algo tão puro, tão nobre que é a religião, é a ideia de religar, de ligar o homem de volta a Deus. A ação do pecado, a ação da carne, teve o poder de deturpar, de denegrir o que era algo tão puro como a religião, e fez gerar 2 comportamentos, 2 obras da carne, idolatria e feitiçarias. O que mais me assusta é que o maior bloco de obras da carne são pecados de relacionamento entre uns aos outros. Ele fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões e invejas. Então olha isso daqui, ele menciona aqui que as obras da carne têm 3 ações dentro daquilo que é chamado de pecado moral, tem 2 ações dentro do pecado religioso, da prática deturpada da religião, e a grande parte das obras da carne dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, com a forma como eu trato você, como você trata as pessoas, a forma como nós nos relacionamos. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: a forma como eu me relaciono com o meu próximo mostra se a minha vida está mais cheia da carne ou se está mais cheia da presença do Espírito. E por último ele fala sobre bebedices e orgias, e ele faz aí um adendo, ele faz aí uma observação, ele diz: esses que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí depois que ele fala isso, ele dá para a gente uma boa notícia que faz a gente respirar melhor. Ele diz só que além das obras da carne, é possível você viver uma vida marcada pelo fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Ele diz, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeira característica que ele manifesta aí sobre o fruto do Espírito é amor. Você pode repetir comigo? Diga amor. O termo grego que ele utiliza aqui vem de ágape, é a ideia do amor segundo Deus, é amar como Deus ama, é reproduzir, é manifestar o amor que existe apenas em Deus. Tem uma história interessante de uma missionária que estava ajudando, socorrendo uma pessoa leprosa. Passou uma pessoa por ela e disse assim, por dinheiro nenhum no mundo eu teria coragem de fazer isso que a senhora está fazendo com essa pessoa leprosa aí. E ela olhou para ele e disse, para ser sincero, por dinheiro nenhum no mundo eu também teria coragem de fazer isso daqui não. Isso daqui não tem a ver com aquilo que eu posso receber para fazer. Isso daqui tem a ver com amar como Deus ama. Isso daqui tem a ver com tratar como Deus trata. Isso daqui tem a ver com se compadecer como Jesus iria se compadecer se estivesse no meu lugar. Isso daqui tem a ver com ter o amor de Deus sendo revelado na vida da gente. O fruto do Espírito é amor, mas é amar segundo o amor de Deus. O fruto do Espírito também é gozo. O termo para gozo que ele utiliza aqui no grego é chara, é a alegria que somente Deus pode proporcionar. É o mesmo termo que por 16 vezes o mesmo Paulo na carta aos Filipenses disse, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. A grande questão é que quando ele escreve aquela carta ali, ele está preso por pregar o Evangelho de Cristo, ele está preso por causa do amor de Cristo, é um homem que está preso, que está dizendo,
dizendo: não faltam motivos para me alegrar, porque essa alegria que Deus quer gerar em nós, não é a alegria que o mundo conhece. A alegria que Deus quer gerar em nós, é uma alegria que só os salvos, só os filhos de Deus, podem experimentar na sua vida. Sabe qual é a grande questão? É que a alegria que o mundo conhece tem a ver com sensações. A alegria que o mundo conhece tem a ver com aquilo que acontece do lado de fora e encanta ou desencanta pelo lado de dentro. A alegria que o mundo conhece é uma medida que se esvai. Quer ver uma coisa? Quem aqui num dia de muito calor, muito quente, bebeu um copo d'água bem gelado e você sentiu prazer naquele copo d'água? Faz assim com a sua mão. Quem, porque o primeiro copo d'água foi muito bom, quis beber o segundo e bebeu o segundo copo d'água da mesma água? Faz assim de novo. E quem foi que quando bebeu o segundo copo d'água não sentiu o mesmo prazer do primeiro copo d'água? Faz assim. Você sabe por quê? Porque a alegria que a gente conhece, a alegria corriqueira do mundo, tem a ver com sensações. Tem a ver com uma notícia boa que você recebe. Tem a ver com uma coisa boa que acontece do lado de fora e afeta do lado de dentro. A alegria, segundo Deus, não tem a ver com isso. Se você chegasse para Jesus e perguntasse: Senhor, o que é ser feliz para o Senhor? O que é alegria segundo o Senhor? Provavelmente ele iria dar a mesma resposta que ele deu no sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Porque quando Jesus apresenta ali o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz, as características de gente feliz que ele manifesta ali, não batem com a nossa alegria. Ele diz o seguinte: bem-aventurado para mim, feliz para mim é quem é perseguido. Feliz para mim, bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado para mim é aquele que sofre. Bem-aventurado para mim aquele que é misericordioso. Bem-aventurado para mim aquele que é perseguido. A gente olhar e dizer: Senhor, não, mas isso não é alegria para a gente. Ele ia dizer: para vocês não, mas a minha alegria sim, porque a alegria que eu tenho para te dar, ela não depende das circunstâncias da vida. A alegria que eu tenho para te dar é paz de espírito, é estado de espírito, é paz interior. É a alegria que Abacuque sentiu quando ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam seus mantimentos e as vacas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu liberar algo de Deus diante disso para você esta noite. A alegria que Deus quer gerar em você é uma alegria que o que acontece do lado de fora não compromete a paz interior do lado de dentro, porque isso é gozo, é chara, é alegria segundo Deus. Quem está entendendo isso e pode dar glórias a Ele por isso? Fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, que é paciência. Aí ele usa dois termos aí: benignidade e bondade. Você pode repetir comigo? Diga: benignidade e bondade. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Benignidade é a intenção de fazer o bem. Bondade é a prática de fazer o bem. Benignidade é querer fazer o bem. Bondade é a ação de fazer o bem. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: Deus não quer que você seja só uma pessoa que faz o bem, talvez pelo medo do que vão pensar de você se você fizer o mal. Deus quer que você seja alguém que tenha um coração bom e que revela a bondade de Deus, não apenas nas suas ações, mas também nas suas intenções. Fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio, autocontrole, ser líder de si mesmo, governar a sua vida segundo essa capacidade que Deus pode direcionar a nós. Você percebeu uma coisa aí? As obras da carne estão no plural, as obras da carne estão no plural, e o fruto do Espírito está no singular. Paulo utiliza dois termos aí. Para obras ele fala de ergon, para fruto ele fala de karpós. Obras, o termo ergon aqui é produzir segundo a espécie, é gerar segundo a espécie. Deixa eu te dar um exemplo. Um padeiro faz o quê? Pães. Um pintor faz o quê? Pintura. Um costureiro produz o quê? Costura. Por quê? Porque isso é ergon, é gerar segundo a espécie, é produzir segundo a espécie. Só que a ideia de karpós aqui, de fruto, é algo que eu não consigo gerar, mas é algo que é gerado, produzido em mim. O que a palavra de Deus está dizendo é que sem a presença do Espírito de Deus na vida da gente, só o que a gente consegue produzir são as obras da carne.
Sem a presença do Espírito de Deus governando a sua vida e a minha vida, só o que a gente consegue gerar são as obras da carne. Só que o fruto do Espírito, eu não consigo gerá-lo em mim. Pode ser gerado em mim, mas eu não consigo produzi-lo. Por quê? Porque nada que eu e você façamos consegue nos fazer nascer de novo. Nada que eu e você façamos consegue nos fazer produzir o caráter de Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Obras está no plural, fruto no singular. A ideia que se chega aqui para a ideia de fruto estar no singular é, por exemplo, uma pocã, uma mexerica. Quem aqui já descascou uma mexerica? Faz assim com a sua mão. Você tem vários gomos ali dentro, sim ou não? Sim, mas é o fato de terem vários gomos que faz daquilo ali mais de um fruto? Não, é um fruto só, com várias partes. É a mesma ideia de fruto do Espírito. São várias características, mas é um fruto só. Você nunca vai abrir uma pocã e você vai encontrar 5 gomos presentes e 5 gomos ausentes. Você nunca vai descascar uma pocã e você vai dizer que pena que só metade dos gomos aqui foram gerados e os outros gomos não foram produzidos, porque um fruto só é gerado e acontece por inteiro. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não quero gerar o fruto pela metade em você, eu não quero gerar o fruto do Espírito pela metade na sua vida. Deus não quer que você seja alguém que é apenas bondoso, mas que não é benigno, alguém que tem apenas paz, mas que não tem alegria, alguém que tem apenas mansidão, mas que não tem domínio próprio, alguém que apenas é paciente, mas não ama segundo Deus. Deus quer gerá-lo por inteiro, para que o fruto do Espírito seja reproduzido em nós. John Stott, que foi um teólogo britânico, ele fala uma coisa interessante: as características do fruto do Espírito, você encontra elas apenas em uma pessoa. Em quem? Jesus. Então, quando o fruto do Espírito é gerado em mim, é o Espírito Santo gerando a natureza, o caráter de Cristo em mim. É o que Paulo fala sobre até que Cristo seja formado em vós. Até que a sociedade olhe para você e olhe para mim e veja Cristo sendo refletido na gente. Aí talvez você pode parar e dizer assim: Mateus, espera aí. Então quer dizer que as obras da carne eu consigo produzir em mim, sim ou não? Sim, mas o fruto do Espírito eu posso gerar em mim? Não. Já que eu não posso por mim mesmo gerar o fruto do Espírito em mim, qual é a culpa que eu tenho? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Se as obras da carne eu posso gerar na minha vida, e se o fruto do Espírito eu não consigo gerar, qual é a responsabilidade que eu tenho? Se quando eu olho para a minha vida e submeto a minha vida diante desses dois padrões, diante desses dois termômetros, qual é a culpa que eu tenho? Se eu encontro mais coisas de obras da carne e menos coisas de fruto do Espírito, sendo que o fruto do Espírito sozinho eu não consigo gerar na minha vida. Eu tenho alguma responsabilidade pela ausência do fruto do Espírito, já que eu não consigo gerá-lo por mim mesmo em mim? A resposta é sim. Porque é por causa disso que Paulo começou falando sobre a liberdade. É por causa disso que ele começou dizendo o seguinte: ó, você e eu não somos mais escravos, agora nós somos livres. Só que quando eu uso a liberdade que eu tenho para viver para a carne, o que eu vou produzir em mim? As obras da carne. Mas quando eu uso a liberdade que eu tenho para viver para o Espírito, eu não consigo gerar em mim o fruto do Espírito. Mas se eu decidir viver uma vida cheia do Espírito, a presença dele em mim vai produzir o fruto dele, a natureza, o caráter de Cristo na minha vida. Então, embora eu não consiga gerá-lo, eu posso escolher se ele vai ser gerado ou não, através da liberdade que eu tenho. Você está entendendo isso? Quando a Bíblia fala sobre enchei-vos do Espírito, ali é uma ordem, está no imperativo. Enchei-vos. Decida se encher. Queira se encher. Busque se encher. Não aceite nada a menos do que ser cheio, do que viver cheio. Use a liberdade que você tem como filho de Deus para dizer não para a carne, sim para o Espírito. Use a liberdade que você tem como filho de Deus para olhar para o pecado, olhar para a tentação, olhar para a carne e dizer: eu não sou mais escravo. Eu não quero usar a liberdade que agora eu tenho para voltar de novo a viver na escravidão. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero usar a bênção de ser filho de Deus para viver uma vida agora cheia do Espírito na minha história.
A grande maioria de nós certamente não lembra, ou não até talvez ouviu falar. Mas a geração antiga, com certeza já ouviu falar sobre briga de galo. Lembra da história da briga de galo, da rinha? No Alasca tinha uma coisa interessante. As brigas com animais não eram com galo, eram com cachorros. E havia uma coisa muito interessante, porque todo dia da briga, o dono dos animais sempre olhava e adivinhava, escolhia, acertava qual era o cachorro que iria ganhar. Ele olhava e dizia assim, ó, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro aqui marrom. Qual era o cachorro que ganhava? O marrom. Aí no outro dia ele olhava e dizia o seguinte, ó, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro aqui malhado. Qual é o cachorro que ganhava? O malhado. Chegaram para ele e disseram, como assim que você consegue acertar e saber qual é o cachorro que ganha e qual é o cachorro que perde? Ele disse simples, o cachorro que eu quero que ganhe é o cachorro que durante a semana eu mais alimento. O cachorro que eu quero que não ganhe é o cachorro que durante a semana eu não alimento ele. A gente precisa entender que vida cristã é a mesma coisa. Entre carne e espírito, quem vence é quem a gente mais alimenta. Quem vence é quem a gente coloca como prioridade para usar a nossa liberdade para viver para aquilo, para alimentar aquilo, para ser cheio daquilo, e para que aquilo ali domine a nossa vida, enche o nosso coração e faça toda a diferença na história da vida da gente. O que a gente precisa entender, há uma coisa interessante na tentação de Cristo. A Bíblia diz que após ser batizado, Jesus foi cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repita isso comigo, foi cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito. Diga comigo, foi cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito. A gente precisa entender que aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Se o que te enche é a carne, você vai ser conduzido pela carne. Mas se o que você vive cheia do Espírito, você vai ser conduzido pelo Espírito. Você está comigo aí? Diga amém. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você está com a sua Bíblia aí? Abra aí comigo em Juízes. Eu estou falando sobre carne e espírito. Estou falando sobre carne e Juízes 4. Olha isso daí. Deixa eu lhe mostrar tipologicamente uma visão sobre como que você faz para vencer essa guerra entre carne e espírito na sua vida. Juízes 4, versículo 1. Você achou aí? Olha o que a Bíblia diz. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, nas mãos de rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera. Qual o nome dele? Sísera, que então habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Versículo 14. Disse então Débora a Baraque, levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros, a todo o seu exército ao fio da espada. Diante de Baraque, Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Agora olha o versículo 17. Porém Sísera fugiu a pé para Jael, a tenda de Jael, mulher de Eber-Queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber-Queneu. E saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, tenho sede. O que foi que Sísera disse? Tenho sede. O que foi que Sísera disse? Tenho sede. Versículo 18 e 19 diz, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e ele o cobriu. Verso 20, ele lhe disse, ponte à porta da tenda, e se alguém vier e perguntar, há aqui alguém? Responda que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto ele estava carregado de um profundo sono e muito cansado. E ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, perfurou toda a testa, até vazar na terra, e assim ele morreu. Apesar da linguagem do texto ser tão agressiva, olhe para cá, deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. O Antigo Testamento ele serve como sombra das coisas futuras. O escritor aos Hebreus fala sobre isso.
Há um pensamento de um teólogo chamado Benjamin Walfrid, que eu acho ele interessante demais. Ele diz o seguinte: o Antigo Testamento é uma casa, o Antigo Testamento é uma com a mobília completa. O Novo Testamento é a mesma casa com a mesma mobília. Não há nada que você encontre no Antigo que você não veja no Novo. A mesma casa com a mesma mobília. Então, qual é o diferencial do Antigo para o Novo Testamento? Só um. No Antigo Testamento, a luz está apagada. No Novo Testamento, a luz está acesa. Cristo. Aquilo que a gente olha no Antigo Testamento e a gente não vê um propósito claro com Cristo, a gente olha e diz: entendi, sombra das coisas futuras, apontava para a redenção. O escritor aos Hebreus fala muito sobre isso. Qual é a questão? O contexto aqui de Juízes capítulo 4, Israel é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. O inimigo do povo de Deus daquela geração chamava-se Jabim, rei de Canaã. Ele tinha alguém que trabalhava para ele, Sísera, general do seu exército. Todas as vezes que Sísera ganhava, quem é que ganhava? Jabim. Todas as vezes que Sísera perdia, quem é que perdia? Jabim. Israel aqui no Antigo Testamento é um tipo, apontando para o Novo Testamento, do povo de Deus, a igreja. Jabim é o inimigo do povo de Deus dentro desse contexto. Um tipo de Satanás na nova aliança. Sísera trabalha para ele. Quando Sísera ganha, Jabim ganha. Quando Sísera perde, Jabim perde. Dentro dessa linguagem de carne e espírito, quem é que trabalha para o diabo? A carne. Porque todas as vezes que a carne ganha na vida da gente, quem é que está vencendo? O diabo. E todas as vezes que a gente alcança vitória sobre a carne na vida da gente, sobre quem a gente está vencendo? Sobre o diabo. Há uma guerra. Sísera foge, entra dentro da tenda de uma mulher. Acompanha comigo esse raciocínio. Um tipo da igreja, Jael. Ele entra dentro da casa de Jael e ele fala para Jael duas coisas. Quantas coisas? Duas. Primeira coisa que ele fala: se alguém passar e perguntar, tem alguém aí? Responda que não. Responda que essa sempre vai ser a proposta da carne para você. A carne sempre vai tentar controlar, dominar, dirigir. E quando alguém parar e dizer, está tudo bem com você? Eu estou percebendo os seus comportamentos tão diferentes, o seu vocabulário, o tipo de gente que você está andando, onde você tem ido, a forma como você tem se comportado, está tudo bem com você? Há alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar você? Tudo que a carne quer é que você pare e diga, não, está tudo bem, é só uma fase que eu estou passando. É só esse momento de pandemia que a gente nem sempre está podendo ir à igreja, e a gente acaba ficando um pouco longe mesmo. E quando alguém para e diz assim, mas será que não há algo que a gente possa fazer para ajudar você? Eu estou percebendo você tão distante, tão frio. Você está bem mesmo com Deus, sua comunhão está bem mesmo com o Senhor. Tudo que a carne quer é que você para e não reconheça que ela está controlando você, que você está alimentando ela, e que você está falhando em buscar e alimentar a presença do Espírito na sua vida. Tudo que a carne quer é que você pare e diga, não, está tudo bem, não tem ninguém aqui, é só uma fase que eu estou passando. Mateus, tem uma forma de vencer esse conflito entre carne e espírito? Tem. Quantas maneiras existem? Só uma. A única forma de você vencer essa guerra entre carne e espírito é você fazer o que Jael fez aqui, um tipo da igreja. Contra a carne, Sísera, um tipo da carne. Porque Sísera olha para Jael e diz assim, dá-me água, dá-me. E o que foi que Jael deu a ele? Água? Não. O que foi que Jael deu a ele? Leite. Anote isso. A única forma de você vencer a sua carne é se você assumir um compromisso e decidir não dar mais para ela aquilo que ela te pede. É a única forma. Se quando ela pede, você dá. Se quando ela pede, você abastece. Você vai só alimentando a sede dela. E se tem uma coisa que a carne tem, é sede. Tenho sede. A questão é que quanto mais você alimenta, mais ela fica insaciável. Se você está acostumado a dar uma porção de saciedade para a carne hoje, amanhã ela vai querer mais, depois de amanhã vai querer mais. Quanto mais vai querer mais. Porque a gente precisa entender é que a guerra contra a carne é uma guerra de perseverança. A santificação é um processo. Santificação não é só uma mudança de hábitos. Santificação é uma mudança de vontades, não é só parar de fazer alguma coisa, mas é não ter mais prazer naquilo. É quando a natureza de Deus, a santidade de Deus vem sobre o seu coração e leva a sua vida a ser governada pelo Espírito para viver para a glória de Deus.
Se ela pede, você abastece. Se ela pede, você alimenta. Se ela pede, você sacia. A carne sempre vai dominar a sua vida. E você nunca vai ver em você fruto do Espírito. Porque enquanto você alimenta a carne, são as obras da carne que, ainda que inevitavelmente, você continua a gerar, você continua a produzir. E parece que você vai perdendo a guerra. Mateus, o que eu tenho que fazer? Entender uma coisa esta noite: você não é mais escravo do pecado. Você peca porque você consente em pecar. Você peca porque você escolhe, decide fazer aquilo, porque você é filho de Deus. Você pode se levantar como autoridade, como filho de Deus que você tem, e dizer: há poder no nome de Jesus. Eu não vou mais alimentar isso. Eu vou renovar minha aliança com Deus. Eu quero viver uma nova história com Deus a partir desta noite. E o Deus da santidade, que é santo, tem poder para te alcançar, para te brindar com teu sangue e te ajudar a viver uma vida extraordinária em Deus. A partir dessa escolha, você está entendendo isso? Se você decide: não vou dar mais o que você quer, qual é a consequência disso? O que aconteceu com Císera? Quando Jael dá a ele o que ele não queria, ele adormeceu. Você está entendendo isso? A visão tipológica sobre esse texto é extraordinária, embora literal e expositiva é tão agressiva e assustadora. Se você entende isso, você começa a virar esse jogo. Eu estou caminhando para concluir aqui. O que a gente precisa entender é que santidade é um processo. Você pode repetir isso comigo? Diga: santidade é um processo. Santidade é um. Você lembra quando Deus fala com Abraão em Gênesis 17? Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está pedindo para Abraão: ande comigo. Só que antes de Deus pedir para Abraão: ande comigo, Deus se apresenta: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus que posso tudo. Só que mesmo eu podendo tudo, há uma coisa que é só você que pode fazer: decidir andar comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Espera aí, se Deus tivesse invertido a ordem: Abraão, ser perfeito e ande na minha presença, sabe quando é que Abraão iria conseguir? Nunca. Porque ninguém é perfeito para andar na presença, mas a gente anda na presença para ser perfeito. Você está entendendo isso? O que a gente precisa entender, e eu estou concluindo com isso daqui, é que o que Deus pede de Abraão aqui é: ande na minha presença. A consequência é ser perfeito. É ser. Pergunte para mim bem alto, com toda a força do seu pulmão: é possível ser perfeito? Diga de novo: é possível ser perfeito? Nós sabemos a resposta. Qual é a resposta? Não. Porque na verdade a perfeição é uma utopia. Quem é que lembra o que é utopia? Deixa eu te dar um exemplo. Mentaliza aí na sua mente uma coisa: um cenário de roça, de fazenda, e você olha no limite do horizonte, e aonde os seus olhos alcançam é a divisão do verde da fazenda com o azul do céu. Quem aqui tem uma noção desse cenário? Já viu? Aquilo ali é o quê? Uma utopia. Porque quando você olha daqui para lá, qual é a sensação que você tem? Que tudo termina ali, não é verdade? Você consegue ver alguma coisa além daquilo? Não. Aquilo ali é o limite do que você vê. Imagina que naquele limite que você vê tem uma árvore. Tem uma. Aí você corre para aquela árvore. Quando você chega naquela árvore, o mundo acabou ali? Não. Há uma nova visão a partir dali, que quando você estava lá atrás, você não enxergava. Aí imagina que nesse novo limite de horizonte que aparece, tem uma casa. Tem uma, e você corre para aquela casa. Quando você chega naquela casa, o mundo acabou ali? Não. Tem uma outra visão a ser alcançada. Por quê? Porque isso é uma utopia. É uma ilusão que você sempre persegue. De algum modo, a perfeição é uma utopia. Porque a gente sabe que a gente nunca vai conseguir alcançá-la. Só que a ordem de Deus é: alcance-a, persiga, corra atrás dela. Porque como que funciona essa dinâmica aqui? Quando eu olho para a minha vida e quando você olha para a minha vida, reflita aí 3 segundos na sua mente. Quando você analisa a sua vida hoje, você identifica alguma coisa que você sabe que não tem agradado a Deus e você precisa corrigir isso? Quem é que tem esse sentimento de alguma coisa que você precisa corrigir, que não tem agradado a Deus na sua vida? Faz assim. Sabe o que é isso daí?
Isso daí é a sua árvore. Corra para resolver isso. Quando você conseguir resolver isso, você vai olhar para frente e você vê alguma coisa que você ainda precisa melhorar. É a sua casa. Corra para melhorar. Quando você alcançou aquilo ali, você vai olhar para frente e você vai identificar outra coisa que você ainda precisa melhorar em você. Continue a correr. Por quê? Porque a utopia da perfeição funciona assim. Mas Mateus, um dia eu vou chegar no final? Não. Mas a questão é, um dia você vai olhar para trás e você vai ver que você vai estar muito melhor do que lá no início. Você vai ver que você vai estar muito parecido com Cristo do que lá no começo. Porque isso é ser aperfeiçoado de glória em glória. Isso é ser aperfeiçoado de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Eu estou encerrando esta palavra esta noite, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. A corrida começa agora. A corrida começa agora. A corrida começa agora. Porque Deus quer te dar vitória. E se inicia hoje a corrida para alcançar um plano extraordinário de Deus para a história da sua vida. Quem está entendendo esta palavra? Coloque-se de pé glorificando a Deus com ela comigo, se você pode, em nome de Jesus. Obras da carne, fruto do Espírito sempre vão existir. O que vai me fazer vivê-los ou não vivê-los é como eu lido com a liberdade que eu tenho. Se eu uso a liberdade que eu tenho para viver uma vida para a carne, eu estou escolhendo aquilo ali. Eu estou abrindo mão da condição de filho para voltar à condição de escravo. E o que vai acontecer na minha vida são as obras da carne. Mas se eu entendo pela maturidade cristã, a mente de Cristo, o entendimento do que é a cruz, do que é a graça, do que é a condição de filho, do que é a liberdade que eu e você agora temos em Cristo Jesus, eu entendo uma coisa: eu sou livre, mas eu não sou livre para pecar. Eu sou livre, mas eu não quero usar a minha liberdade para viver para a concupiscência da carne. Eu sou livre, mas eu quero usar a minha liberdade para viver uma vida no Espírito. No Espírito. Eu vou conseguir gerar em mim o fruto do Espírito? Nunca. Mas se eu escolho me encher dele, ele gera em mim. Se eu escolho viver para ele, ele gera em mim. Você está entendendo essa palavra? O máximo que eu pude fazer foi isso. O máximo. Eu queria poder chacoalhar você aí e mudar isso na sua vida. Mas eu não posso. Eu sei que isso fez sentido para você. Mas se você entendendo isso, não decide mudar. Você está olhando para Cristo, você está dizendo: foi em vão o Senhor ter ido à cruz por mim. Eu quero usar a minha liberdade para a concupiscência da carne. Eu queria poder chegar e te dar um abraço aí e dizer: vamos viver então uma nova vida a partir de hoje. Eu queria poder fazer isso, mas eu não posso. Eu queria poder, talvez, assumir o seu lugar e dizer: não, a gente vai viver isso daqui a partir de hoje, viu? Todas essas áreas que você tem perdido a guerra no seu coração contra o pecado, todas essas áreas que você sabe que você tem falhado, que estão te distanciando de Deus, te distanciando do propósito, do chamado de Deus para a sua vida. Vamos correr, vamos viver uma vida nova. Eu queria poder fazer isso, mas o máximo que eu pude fazer foi pregar. O máximo. O máximo. Eu quero orar com você agora, porque tem uma parte que é você e Deus. Tem uma parte que é você e a sua vida. Tem uma parte que é você e a sua cruz. Tem uma parte que é você e o seu entendimento e a sua responsabilidade. Tem uma parte que é você. Eu estou com a minha cruz aqui. Tem uma parte que é você pegar a sua e colocar a sua aí. A gente precisa lembrar que tem uma cruz para a gente carregar. Você pode colocar sua mão no seu coração? A gente recebeu Jesus, foi como Senhor e Salvador. Como Senhor e muita gente está achando que recebeu só como Salvador. Recebê-lo como Salvador e olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor me salvou. Recebê-lo como Senhor e olhar para Ele e dizer: não, eu não sou dono mais de mim, não. Recebê-lo como Salvador é dizer: obrigado por ter ido à cruz e levado a cruz.
Recebê-lo como Senhor é dizer: ok, o Senhor diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ok, eu vou lá. Se você está me assistindo pela internet, eu gostaria que você orasse comigo agora também. Feche seus olhos. Diga comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou filho de Deus. Eu não quero usar a liberdade que eu tenho para viver para a carne. Eu não quero usar a liberdade que eu tenho para viver para o pecado. Me ajuda, Jesus. Me fortalece, Jesus. Santifica-me, Jesus. Me dê nojo do pecado. Me dê amor por Ti. Me dê amor pela Tua palavra. Me dê amor pela Tua presença. Me dê amor pela santidade do Senhor. Me dê amor pelo chamado. Me dê amor pela obra que eu sei que o Senhor tem para a minha vida. Diga: Senhor, me dê amor pela Tua palavra. Diga: eu quero viver como filho. 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 Eu quero usar a liberdade que agora eu tenho, não para viver para a carne, mas para viver para o Espírito. Ó Deus, a oração que eu te faço esta noite, após ter entregue a sua palavra, é que o Senhor tome o nosso coração e a nossa mente, leve-os à rendição ao propósito eterno de Cristo. E que toda a ilusão do pecado, Senhor, toda a sedução do mundo, que seja esvaziada dentro desse coração nesta hora, em nome de Jesus. E que haja temor pela sua palavra, que haja temor pela sua palavra, que haja temor pela sua palavra. Ó Deus, aonde a tua palavra entrou, que haja mudança agora, que haja novo nascimento, conversão, transformação. Ó Deus, nós não podemos mudar a nossa vida, mas muda-nos, Senhor, converte-nos a Ti, pelo poder e pela ação da sua palavra. É o que nós estamos orando agora, e é o que nós estamos crendo agora. Que o Senhor nos dê força, graça, para materializarmos essa palavra em nossa vida, e para que a gente encontre em nossa vida, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito, para que Cristo seja gerado em nós. Em nós e em nós. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus nesse culto agora. Aonde está você? Aonde está a primeira vida para Cristo? Aonde está? Se você deseja e talvez não quer vir à frente pela direção do pastor André, aonde você está, faz assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Eu quero saber se há alguém, pergunte se há alguém perto de você, se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Se ainda não, convide-a, ajude a fazer essa decisão. Eu quero saber onde tem uma vida que quer dizer: Senhor, eu quero Te receber como Senhor e Salvador. Tem um moço aqui? Ok, nós já vamos orar por você. Há uma segunda pessoa, aonde tem uma segunda vida para Cristo. Aí atrás alguém, se tem, me ajude a identificar. Na galeria, na esquerda, direita, aqui embaixo, há alguém, uma segunda pessoa, uma segunda vida a Cristo. Eu queria poder ir até aí onde você está e fazer essa decisão por você. Que pena que eu não posso. Mas eu sei que essa palavra está agindo dentro do seu coração, e você pode decidir começar a viver uma vida com Deus, andar com Deus a partir de hoje diante dessa palavra. Há uma segunda vida a Cristo. Aonde? Está vindo? Ok. Se quer vir, venha. Você está em casa. Se você quiser também estar diante do altar, fique à vontade, você está em casa. Se na igreja, se pela internet há alguém que está fazendo essa decisão, escreva aí: eu entrego a minha vida a Jesus agora. A equipe de multimídia da igreja vai entrar em contato com você para te ajudar, te encontrar e localizar você. Tem um moço precioso, tem um moço, um filho precioso. Eu quero saber onde está a terceira pessoa para Cristo nessa noite. Aleluia. Você pode celebrar ao Senhor, você pode dar glórias a Deus, você pode dizer aleluia, você pode fazer isso de forma constante, sincera, glorificar ao Senhor
Eu quero saber onde está a terceira vida, Cristo. Está chegando a terceira vida? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero saber onde está a quarta vida para Cristo desta noite. Aonde está a quarta pessoa que deseja fazer a sua decisão por Cristo? Aonde está a quarta pessoa? Aonde está a quarta pessoa? Está chegando o quarto filho, ok? Aonde tem mais alguém a Cristo esta noite? Aonde há mais alguém? Aonde há mais alguém? A quarta pessoa está chegando diante do altar para orarmos juntos. Que precioso é esse momento. Está chegando o quarto filho. Eu quero saber onde está a quinta vida. Aonde está a quinta pessoa para Cristo nessa noite? Eu quero orar com você. Cadê a quinta pessoa? Cadê a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa para Cristo? Eu insisto uma vez mais, pelo amor de Cristo a você. Não importa quão distante você tem vivido de Deus, a graça de Deus te alcança. Não resista à graça de Deus ao seu coração. Não diga não para Deus, se você sabe do amor dEle e da graça dEle disponível a você. Cristo foi à cruz por você. Perdoou os seus pecados, morreu a sua e a minha morte, para nos fazer viver a sua vida. Está chegando a quinta vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Está chegando o quinto filho. Ainda há uma sexta pessoa? Se pela internet alguém diga aí, eu quero entregar a minha vida a Jesus agora. Alguém vai lhe dar um suporte necessário pela transmissão. Há uma sexta pessoa a Cristo? Há uma sexta pessoa a Cristo? Está chegando a sexta pessoa? Ok. Você pode celebrar a Deus por isso. Chegou a sétima pessoa também? Você pode celebrar a Deus por isso? Eu estou esperando a oitava vida. Está chegando a oitava pessoa. Você pode celebrar a Deus pela vida do oitavo filho que está chegando. Eu estou esperando o nono filho, a nona filha, a nona pessoa. Com quem está a nona decisão desta noite? Cadê você? Aonde está a nona vida, Cristo? Vem, 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 vem. Eu estou esperando a nona pessoa. Eu estou esperando a nona pessoa. A nona pessoa. Se a nona pessoa está perto de você, conduza. Vem com ele, vem com ela. Convide-o a vir a Cristo. Aonde está a nona vida? Aonde está a nona pessoa, Cristo? Aleluia. Aleluia. Há uma nona pessoa, um filho, uma filha que quer voltar, que quer recomeçar a sua história, sua caminhada com Deus, que aceita o perdão de Deus, que aceita esse amor, essa graça, que quer agarrar essa oportunidade, que quer decidir viver uma vida nova a partir de hoje. Você tem, eu estou esperando você e pela última vez. Eu pergunto, onde está a nona vida, Cristo?
mesmo assim se entregou. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero pedir que toda igreja estenda as mãos à frente, toda igreja, toda igreja, toda igreja. Se ainda há uma nona pessoa, nós ainda lhe aguardamos, mas toda igreja estenda as mãos à frente. Vocês 8 podem fazer comigo uma oração? Podem. Você pode colocar a mão assim no seu coração, de olhos fechados, mas de coração aberto. Diga comigo: meu Jesus, meu Senhor, muito obrigado pelo teu amor por mim, pela nova chance, pela oportunidade de recomeçar. Seja o Senhor da minha vida, seja o centro da minha vida. Me perdoe pelas minhas falhas, mude a minha história, enche o meu coração com a tua presença, gera em mim o fruto do teu Espírito, trabalha em mim, Senhor, enche o meu coração com a sua paz. Muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que não tem a ver com o que eu mereço, tem a ver com o teu amor e a tua graça. Eu te entrego o meu coração e te recebo como meu Senhor, como meu Salvador e Senhor da minha vida. Amém e amém. Nós te louvamos, Senhor, por esses 8 preciosos filhos que estão renovando contigo aliança, voltando. Que o Senhor os alcance, os abrace, os envolva, que haja sobre eles perdão, transformação, mudança, nova vida. Que a obra da santificação aconteça na vida deles, que seja não apenas uma mudança de hábitos, mas também uma mudança de vontades. Que o coração deles passe a ser seu, que a vida deles passe a ser sua. Te louvo também, Senhor, pelo 9º filho do Senhor, que diante do teu altar se aproxima nesse momento. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe o seu futuro, a sua casa, a sua vida. Que essa mesma decisão, que essa mesma oração, que esse mesmo poder o alcance. Nós queremos abençoá-lo, Senhor. Nós queremos abençoar essas 9 vidas que diante do teu altar renovam contigo esta aliança, reconhecem de ti o seu amor e estão abertos à sua graça, ao seu amor e uma nova oportunidade para recomeçarem a caminhada contigo. Abençoe-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Vocês 9, se podem, por favor, sigam aqui à direita de vocês, à minha esquerda, há uma equipe da igreja que vai ter um primeiro contato com vocês, tomar o nome, endereço, telefone. Vocês ganharam uma família essa noite. Que Deus lhes abençoe em Cristo.